galera do Cortes Vascaínos. Ontem eu fiz um vídeo aqui falando que ninguém queria treinar o Vasco da Gama. E na sequência, o jornalista César Luiz Merlo, a informação se confirmou, o Lucas Pedrosa foi lá e confirmou. E depois estaria em todos os portais do Brasil essa notícia. E hoje, olha quem chegou no aeroporto. Uma palavrinha? Sório, um saludo. Pede jogador. Ramon, pede jogador. Queremos jogadores. Queremos jogadores. Vem hablar com o Lanzini, por favor, Ramon. Vem hablar com o Lanzini, Marega. Pietro, por favor, Ramon. Vem hablar com o Lanzini, Ramon, por favor. Tá aí, galera, chegaram do novo treinador, Ramon Dias. Foi lá no aeroporto, o Flávio Dias e o Emerson Rocha aí trouxe no Twitter dele. A gente vai ver aqui a análise, como joga o Ramon Dias, como jogam os seus times, com a análise do Lucas Pedrosa. Mas antes, se inscreva no canal, deixa o seu like, importantíssimo para mim chegar a 200 inscritos. Estamos com 102 inscritos. A gente precisa chegar a mais vascaínos e com a sua ajuda a gente vai conseguir. Já estamos aqui na tela com o Lucas Pedrosa, ele vai falar aqui das características do novo treinador do Vasco. Ele já mete aqui um muito diferente de Barbieri, né? Qualquer um vai ser diferente do Barbieri. Peraí. O fio que eu expliquei é que a gente vai ponto a ponto pra gente poder sinalizar pra vocês aqui, tá? Vamos lá. Tá aí. Como eu disse pra vocês, deixe seu like, ative as notificações, se inscreva no canal do Pedrosa e desculpa se eu estiver meio lento porque eu tô com crise de sinusite, tô aqui no sacrifício. Mas vamos lá. Vou aumentar aqui e vou ler já os superchats da galera, tá? Pode continuar mandando que eu vou ler. Ramon Dias e o trabalho ofensivo. O que significa esse trabalho ofensivo? Eu tô falando sobre o trabalho com bola, tá? E aí eu vou tentar, de forma mais clara, porque eu acho que essa linguagem, ela é muito tranquila pra quem estuda, pra quem entende, pra quem, passa o dia inteiro absorvendo esse conhecimento. Mas pro povo, eu tento fazer isso no SBT Sport Rio, eu tento cada vez mais simplificar essa linguagem do estudo no futebol. Então, vou tentar explicar pra vocês. A saída com bola que ele gosta de utilizar é a de 3. Algo que esse Vasco já tenta fazer. Zagueiros abertos, o Léo e mais um. Acredito que o Léo vai ser titular, porque pra mim é o melhor zagueiro do elenco. E, inclusive, é um cara que é muito importante pro tipo de jogo que o Ramon Dias faz. E o primeiro volante no centro, que deve ser o Medel adiantado e outros 2 meias. O que eu quero dizer dessa saída de 3? É aquela saída clássica, que hoje é muito utilizada no futebol moderno, para você liberar os laterais. Você traz esse volante pro meio da zaga, e aí vai ficar aqui na esquerda o Léo, o Medel e mais um zagueiro pelo lado direito. Vou falar que é o Capasso, tá? Vou dar um exemplo aqui, que é o Capasso. Então, essa saída de 3 com bola, ela acontece bastante. Os laterais abrem nas pontas, o Pumita e o Piton. E no caso do meio, eu vou dizer o meio ideal aqui, eu não tô falando que é esse que ele vai escalar, mas o meio ideal, o Medel fazendo essa saída, como ele faz muito bem no Bolonha, e fazia no Bolonha, e fazia nas equipes que ele passou. E também o Jair e o Marlon, como os meio-campistas, digamos assim, mais ofensivos. E eu estou falando de um time do Vasco, o Vasco de hoje. Não estou trabalhando com reforço no momento ainda. O Vasco já com jogadores já divulgados e que é do elenco que todo mundo conhece. E o Jair e o Marlon, eles têm uma característica muito interessante, porque eles são adiantados e eles também fazem essa recomposição como a gente é acostumado. O que eu coloquei aqui? Os pontas bem abertos e o pivô participam. E eu já venho para um assunto delicado pro Vasco da Gama, que é o Pedro Raul. A característica do Ramon Dias, durante praticamente todos os times que ele treinou na vida dele, é jogar com um centroavante de ofício. Vou dar um exemplo aqui rápido. Lá no caso do Al Hilal, o Igarralu era um cara que jogava sempre.
no caso do River Plate, o Kavenag, vocês devem ter ouvido falar já desse argentino, era um cara que jogava muito. E o que isso significa? Esse pivô participa. A saída de bola é em 3, eles abrem os laterais, mas eles tentam construir pelo meio. O Ramon Dias tenta construir pelo meio, obviamente dá pra sair pela lateral também. Pra quê? Pra eles utilizarem esses pontas, e aí vem o pivô, o Marlon e o Jair trazendo pro Vasco da Gama, encostando mais no Pedro Raul, pra que o Pedro Raul saia um pouco mais da área e faça esse pivô participativo no sentido de quê? Atrair o adversário pro meio do campo, pro meio da área. O Ramon Dias gosta muito de jogar no campo do adversário, só que ele faz isso de forma rápida. Então, ele atrai pelo meio pra quê? Pra que o Marlon e o Jair, ou até o próprio Pedro Raul, possam abrir espaços nas laterais, e aí essa é a grande questão, que eu já passo pro outro ponto aqui. Pros pontas finalizarem, ou darem um passe final pra quem vem de trás. E hoje o Vasco tem o Peck, tem o Orediano, tem o Eric Marcos, tem o Serginho, o Figueiredo, o Ryan, que pode jogar de ponta direita, e tem o Alex Teixeira, que pode jogar de ponta construtor pela esquerda. Que eu não acredito que o Ramon Dias vai utilizar o Alex Teixeira dessa forma. Mas é uma opção para você colocar esses pontas infiltrando pelo meio. E, obviamente, eles também fazendo esse passe final. O 1 contra 1 é importantíssimo, porque ele utiliza esses pontas. Tá aí, galera, você ouviu um pouco da análise do Lucas Pedrosa sobre o novo treinador do Vasco da Gama. E o Lucas também vai falar aqui da carreira dele, os clubes que ele treinou, um pouco da história de Ramon Dias, o novo treinador do Vasco de 63 anos de idade. Ramon Dias é o novo treinador do Vasco da Gama, argentino de 63 anos. É um cara que já foi campeão da Libertadores com o River Plate lá em 96. Inclusive, o Ramon Dias estava treinando o River Plate em 98, naquele gol monumental do Juninho, quando o Vasco fez lá no Monumental de Núñez, na Argentina. E o Vasco depois, posteriormente, foi campeão em cima do Barcelona de Guayaquil, a única Libertadores do Vasco, digamos assim, Libertadores de fato. O Vasco é campeão da Mercosul, é campeão também do Sul-Americano, mas a Libertadores, com esse nome, o Vasco da Gama ganhou em 98 e eliminou o River Plate de Ramon Dias. O Ramon Dias é um cara também que, depois, nessa reconstrução do River Plate já mais recente, lá em 2013, 2014, ele foi um cara muito importante. O River Plate foi campeão argentino, conseguiu se classificar para a Libertadores, no momento de muita baixa, de muito terror dentro do clube, que tinha até caído naquela ocasião, e ele abriu o caminho também para a era vitoriosa do Gallardo dentro do River Plate. É o treinador argentino que, na história do futebol argentino, digamos assim, é o argentino com mais títulos. Não do River Plate, mas sim o cara que colecionou mais troféus sendo treinador. Além disso, também é um cara que é ex-jogador, e era um dos bons, inclusive. É um baita de um ex-jogador, centroavante, já rivalizou até mesmo com o Maradona na época ainda, quando jogava com a camisa do River Plate, e foi um cara também que vestiu a camisa da seleção argentina. Além disso, que a gente pode falar, treinou vários times no mundo, treinou a seleção paraguaia, treinou o São Lourenço também na Argentina, onde foi campeão, treinou o Al Hilal, que atualmente, vocês vão lembrar bem, é o time que foi o time que eliminou o Flamengo na semifinal do Mundial e conseguiu fazer a final, inclusive, com o Real Madrid, quando perdeu por 5-3, venceu o Flamengo por 3-2 e fez a final com o Real Madrid. Dentro, inclusive, desse campeonato árabe, ele é bicampeão árabe, ele é campeão também das Copas por lá. Foi um cara que fez muito sucesso, tem um aproveitamento de mais de 70% no último trabalho dele, que foi justamente o Al Hilal, onde ele treinou o Coedjar, onde ele treinou o Vieto, o Igarló, o Marega, entre outros que a gente poderia trazer aqui. E o Michael também, ex-Flamengo. Inclusive, para todo mundo que tá mandando superchat aí, pode mandar, que no final eu vou ler tudinho do final do raciocínio. Por enquanto, a gente continua falando de Ramon Dias. E é um cara muito experiente, tá? Ele chega ao Vasco da Gama, inclusive, com a sua equipe, o seu filho, e eu vou falar muito desse cara, que é o Emiliano Dias, o filho dele. É um cara mais jovem, é um cara que conseguiu, dentro desse trabalho do Ramon Dias, que é um treinador histórico no futebol argentino, trazer modernidade também para essa comissão técnica, inclusive, conversando com várias pessoas que trabalharam cobrindo o futebol argentino, inclusive com jornalistas argentinos. A pauta deles foi: o Ramon sempre foi um cara muito vencedor, é um baita de um gestor de grupo, sempre protegeu muito seus atletas, e principalmente dos anos 90, começo dos anos 2000, foi um cara muito vencedor. Depois voltou a conquistar títulos em 2014 com o River Plate, numa retomada da carreira dele justamente com o filho, onde o filho cuida muito dessa parte tática, dessa parte técnica, dessa modernização do futebol, e o Ramon, com toda a sua vasta experiência,
com toda a sua bagagem dentro do futebol, conseguiu fazer muito bem essa dobradinha com o Emiliano Dias, que é um treinador que chega ao Vasco da Gama, um auxiliar técnico dentro dessa comissão. Além disso, também, preparador físico Diego Carvalho. Inclusive, essa notícia foi dada pelo Marquinhos Vasconcelos. É isso aí, galera. Você ouviu uma análise bem feita do Lucas Pedrosa sobre a carreira do novo treinador do Vasco, Ramon Dias. E outro cara que fala muito bem, analisa muito bem jogadores e treinadores, é o Garone, o André Garone, no canal do Garone. Vamos acompanhar um pouco da análise dele sobre o novo treinador vascaíno. Deixa eu pegar perto aqui. Esse aqui é o Ramon Dias na época de jogador do Yokohama Marinos. Mini craquezinho do Ramon Dias. Nunca imaginei que eu ia ter um mini craque de um técnico do Vasco e por acaso agora tenho, caso realmente se confirme aqui na minha coleção. Eu já tinha o mini craque do Ramon Dias. Ele que, como jogador, iniciou a carreira no River Plate, depois foi atuar na Itália, passou no Napoli, Fiorentina, Inter de Milão, retornou, depois passou no Mônaco da França também, jogou Copa do Mundo, em 82 fez gol no Brasil, vitória do Brasil por 3-1 sobre a Argentina, aquele jogo que o Júnior dá a sambadinha, né, faz o terceiro gol do Brasil, ele acaba fazendo o gol de honra da Argentina naquele jogo. Depois ele assume, né, retorna ao River Plate como jogador, já no iniciozinho ali da década de 90, ele estreia como jogador em 79, 78, faz a carreira dele na Argentina, depois de muito tempo na Itália, dá uma passagem pelo Mônaco e aí retorna já na década de 90 para defender o River Plate, ele encerra a carreira ali em 92, 93. E pouco tempo depois, ele assume como treinador e já fazendo um grande trabalho no River Plate. Tá muito ligado o nome do Ramon Dias ao River Plate, que ele é campeão da Libertadores em 96, primeiro ano dele como treinador do River. É ele, inclusive, o treinador do histórico gol do Juninho Pernambucano, que a torcida do Vasco tanto canta. Aquela vitória, aquele empate, né, no Monumental de Nunes em 1-1, gol do Sorin, depois o gol do Juninho classifica o Vasco. O Vasco havia vencido São Januário por 1-0, gol do Donizete. Era ele o treinador, assim como era ele o treinador também, quando o River fez 4 no Vasco, pela Supercopa dos Campeões, aquele 2-0 em São Januário, que o Edmundo dá a cotovelada no Burgos, era o Ramon Dias, inclusive, treinador daquele time, que foi campeão da Supercopa dos Campeões também naquele ano. Ganhou 7 vezes entre a abertura, a famosa apertura e clausura, né, da Argentina, venceu 7 vezes. Então, um treinador histórico, depois ele passa pelo São Lourenço, passou pelo Libertad do Paraguai, foi técnico da seleção paraguaia, em 2014, 2015, não fez uma grande passagem pelo Paraguai, e aí assume lá em 2016, 2017 o Al Hilal pela primeira vez, que foi a última equipe dele. Ele chega a ter uma contratação pelo Botafogo, acaba não ficando no Rio de Janeiro, retorna, inclusive, para o mundo árabe, ele passa pelo Al Nassr dos Emirados Árabes, passou pelo Pirâmides do Egito. Enfim, nos últimos anos, a maioria dos trabalhos do Ramon Dias foram em equipes do Oriente Médio. Ele estava no Al Hilal, que é um dos principais times da Arábia Saudita, era o campeão continental, tanto que foi ao Mundial de Clubes, eliminou o Flamengo. Não foi campeão da Liga Árabe, que eu, inclusive, sou comentarista, comentei nessa última temporada, a reta final ali do campeonato, mas muito por conta exatamente dessas disputas paralelas do Al Hilal. Foi mais uma vez finalista continental, acabou perdendo a decisão deixa eu só lembrar aqui, pro Urawa Red Diamonds, do Japão, acaba perdendo o título ali na decisão e ficou muito focado nessa disputa e acabou abrindo um pouco mão do campeonato árabe, e aí o Al Hilal, se não me engano, ficou em terceiro colocado na Liga Árabe e agora ele acaba saindo. Então, é um treinador com muita experiência no futebol, por ter sido um jogador de seleção, um jogador que jogou na Europa durante muito tempo, um jogador que virou ícone, inclusive, do River Plate, se tornou um treinador vitorioso, ou seja, dentro de campo vitorioso, fora de campo vitorioso. E eu acho que nesse momento do Vasco, a gente já tinha falado sobre isso aqui em outras lives, não sei se dá pra dizer que é o melhor nome, é o nome ideal, mas é o perfil que mais me agrada, que é um perfil de um cara mais experiente, é um perfil de um técnico que vem de fora. Eu acho que nesse momento conturbado do Vasco, qualquer nome brasileiro que chegasse ia chegar com uma rejeição muito grande.